e eu vou trazer algumas experiências, falar um pouco e fazer algumas reflexões, hoje já sentada na cadeira de professora da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, da qual sou professora há 30 e poucos anos, e, como eu costumo dizer, quando estava na reitoria, eu estava reitora, mas professora sempre fui e continuo, sou professora da nossa querida Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Mas agora, estando nesta posição, eu quero trazer algumas, voltando, né, à posição de original, né, que sempre estive, nunca deixei também, de professora universitária, tendo tido essa experiência como reitora, esse período de 8 anos e 4 meses. Eu quero trazer aqui alguns aspectos que eu considero importantes, eu considerei, e também gostaria de contribuir para os participantes, mas também para os colegas que estão nas reitorias de outras universidades, da nossa própria universidade, claro, mas principalmente interagindo, integrando e pensando como é que as nossas universidades, como podemos, a partir da nossa governança, fazermos a interface com a sociedade, que é o tema desta mesa, e trazendo um lema que eu tenho agora buscado e que está muito presente na minha vida de algum tempo para cá, e agora mais ainda nessa transição e retomada de algumas atividades no meu laboratório de pesquisa, mas também utilizando todo o conhecimento adquirido nesse período de reitoria, para que eu possa também contribuir com outros projetos para a sociedade, trazendo o futuro para o presente, ou seja, o nosso futuro agora. Então, pensar o futuro significa pensar o agora, né? E fazermos agora. Então, algumas das reflexões que eu queria trazer para que tenhamos um pouco a noção do que foi esse período de 8 anos e 4 meses. Eu mesma, muitas vezes, agora começo a pensar um pouco mais profundamente, mas é difícil imaginar tudo o que aconteceu e muitas vezes eu mesma tenho dificuldade de acreditar nas coisas que aconteceram, principalmente no nosso país, a partir de 2012. Eu remonto a 2012 porque foi o ano da nossa eleição, da primeira eleição, um contexto em que a Universidade Federal de São Paulo estava imersa numa crise institucional por conta de uma expansão, da expansão que foi excelente, maravilhosa para a nossa instituição, mas que foi feita de uma forma muito rápida e com um planejamento que não era suficiente para o tamanho da expansão, considerando que foi mais de 1000% nos cursos de graduação e 300% nos cursos de pós-graduação, então foi uma ampla expansão em menos de 10 anos. Então, nós tínhamos que dar respostas rapidamente e apresentamos um projeto que se chamava Unifesp Plural e Democrática, e fomos eleitos, né? Fomos eleitas, eu e a minha vice-reitora, na ocasião, professora Valéria Petri, com uma proposta de mudança nos rumos da instituição. Mas nós não imaginávamos que o país ia mudar tanto a partir de 2013. Então, iniciamos a nossa gestão em meio a muitas crises institucionais, uma conjuntura que já estava mudando no cenário nacional, que eu chamo aqui de mudança silenciosa, já estava em andamento, e depois, de 2014 a 2016, que foi o período, de fato, da gestão, 13 a 16, que nós tivemos desafios conjunturais em nosso país que foram de enormes proporções e uma mudança no país em pleno primeiro mandato e que trouxe também desafios grandes para que nós pudéssemos nos adaptar
ao que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, dar respostas institucionais para as quais nós tínhamos sido eleitos. Então, nós fizemos este primeiro período, veio uma mudança também no país em termos de presidência da República. Em 2017, final de 2016, fomos reeleitos, aí já no segundo mandato com o atual reitor Nelson Sas, que foi o meu vice no segundo mandato. E nesse segundo mandato nós sentimos totalmente os efeitos da situação orçamentária no país. Não só as questões políticas que já estavam acontecendo, com a mudança na presidência da República, as mudanças no cenário nacional, mas também orçamentárias, principalmente no sistema federal, e a crise orçamentária que nós vivemos. Depois, em 2019, um mundo completamente diferente, com a eleição, com novas eleições, e nós tivemos emergiu, de uma certa forma, uma parte do nosso país que nós não conhecíamos e que nós estamos aprendendo e entendendo ou buscando entender. Em 2020, um mundo em pandemia, e as nossas universidades tiveram que fazer rapidamente a sua adaptação, dar respostas rápidas e temos hoje enormes desafios, mas as nossas universidades responderam e estão respondendo, apesar de continuarmos ainda em 2021 com muitas perguntas e lutando por nossas universidades e pela ciência. Outra parte das reflexões que eu trago aqui para nós é que foi um período de 8 anos e 4 meses, eu faço questão de salientar os 4 meses, porque eu tive um período de pró-tempore entre o primeiro e o segundo mandato, já devido às questões políticas que o país passava, uma demora na nossa nomeação, mas nós tivemos aí, o mesmo aconteceu agora, ao final deste mandato, nós tivemos uma demora também na nomeação do reitor eleito, o professor Nelson Sas, 3 presidentes da República, 12 ministros da Educação, um número que eu não sei ainda entender o número de secretários da CESU, porque foram muitos interinos e pessoas que iam assumindo e saindo, número de quilômetros rodados de carro, mais de 150 mil quilômetros, isto fiz questão de calcular, porque como a Unifesp é multicamp, então nós temos que rodar muito de carro, pelo menos isso foi feito até o final de 2019, começo de 2021. Número de viagens a Brasília, 129, mais de 150 mil quilômetros rodados aí em avião, quer dizer, mais 150 mil. E nós tivemos aí, aproximadamente depois de 2000 e principalmente depois de 2019, contabilizando por alto aproximadamente 33.600 horas de internet. Então, número de reuniões eu não sei nem contar, foram inúmeras. Mas são muitas as lições da vida como reitora, né? Que a academia está em permanente evolução e nós temos que acompanhar as mudanças do nosso tempo. Que um dirigente é sempre confrontado com o cenário de mudanças da conjuntura, e no Brasil nós temos estas mudanças acontecendo todo o tempo, que afetam muito a educação e a ciência, como todos nós sabemos. Que a gestão deve mudar os aspectos administrativos e estruturais para manter a instituição atuante, né? Mesmo diante da imprevisibilidade orçamentária, e também buscando sempre oferecer as melhores condições de ensino, pesquisa e extensão. Que a gestão deve pensar em sua missão, de maneira autônoma de governos. Nós não podemos ter nenhum tipo de ligação, de atrelamento a políticas partidárias, principalmente. E que a gestão deve pensar a universidade sempre em transformação e realizando o que nenhuma outra instituição da sociedade faz. Ao final da nossa gestão, eu produzi este artigo,
que se chama As Muitas Unifesp, está colocado aqui, é uma avaliação que nós apresentamos na sessão de encerramento do Conselho Universitário, da sessão de encerramento da nossa segunda gestão, e quero trazer aqui a importância de termos estes registros, não só do que nós fizemos, dos legados, mas também do tempo vivido, o que nós vivemos, quais foram as ligações, os sentimentos, e o que nós temos a dizer para a nossa comunidade da Unifesp, no caso, e o que nós temos a dizer para a sociedade. Então, produzimos relatórios e agora nós estamos produzindo um documento de memórias dos 8 anos e 4 meses, que foi produzido a partir de histórias orais e 11 temas transversais e que em breve estará à disposição. Nessas reuniões da nossa memória, desta memória de 8 anos, algumas palavras, né? Muitas palavras surgiram, muitas frases, muitas coisas de efeito, mas, em resumo, eu colocaria aqui algumas das expressões que mais estiveram presentes nas 11 reuniões que nós fizemos, foram 11 rodas de conversa. Então, entre as palavras, nós temos a coragem, ousadia, portas abertas e diálogo permanente, criar muitos espaços de discussão, que foram aspectos que marcaram a nossa reitoria, nosso período na reitoria, a valorização das pessoas, isso ouvimos de muita gente, especialmente dos técnicos administrativos, porque na nossa gestão os técnicos passaram a ter a possibilidade de serem pró-reitores, quer dizer, o cargo mais alto da instituição, só não podendo a reitoria porque existe uma lei que determina isso, então a competência sendo valorizada, as diferentes atribuições e também a diversidade que tem na instituição, a profissionalização da gestão, o investimento nas pessoas e ter muitas mulheres na gestão. Nós também entendemos isso como uma característica positiva. Também tivemos várias pessoas abordando, dizendo que nós temos que lidar e soubemos lidar de alguma forma com as rupturas como forma de ampliar e de construir, porque ocorrem as rupturas ao longo de uma gestão, de várias gestões, elas ocorrem, elas são inevitáveis, e nós temos que utilizá-las, e também utilizar as crises como forma de construir lideranças, porque as lideranças surgem nos momentos de crise também. Tratar dos conflitos internos com paciência e dedicação, porque nós certamente passamos muito tempo dedicados a resolver os conflitos entre as pessoas, e isso é importante, isto não é uma questão menor. Ter a liberdade para pensar e conversar, apresentar ideias, respeitar as trajetórias e as histórias de cada pessoa e respeitar a história da instituição. Então, com isso, professora Elizabeth, professor Renato, das perguntas que me fizeram. Quais são os mecanismos que a universidade pode ter para se desenvolver mais, estando atentas às demandas da sociedade? Eu diria que estas respostas, aqui colocadas pelos grupos que participaram da nossa roda de conversa, talvez possam resumir como nós podemos nos tornar mais atentos às demandas. Bom, e agora? Acabou a gestão, 8 anos e 4 meses, eu não vou me aposentar tão cedo, então não quero, né? Não desejo, apesar de já ter possibilidade de fazer, mas aí vem a pergunta, que é a segunda pergunta que o projeto Métricas nos fez. Como superar os fatores que limitam o contato com a sociedade e as universidades, nas universidades, dentro das universidades? Então, eu digo que é o conhecimento a serviço da ciência e da sociedade. Então, a nossa ciência produzida nas nossas universidades, o conhecimento produzido nas nossas universidades
deve continuar a serviço da nossa sociedade. Bom, mas respondendo a nível mais pessoal, como é que e agora, como é que eu contribuo com tudo isso que aprendi para continuar fazendo o meu trabalho como pesquisadora, mas também junto à sociedade. Primeiro que eu volto ao meu eterno amor, o microscópio, os microscópios de fluorescência de alta resolução dos nossos laboratórios, dos meus laboratórios de pesquisa. Eu coloco aqui porque eu tenho brincado com essa foto, que foi o meu primeiro microscópio, né? E continua o meu eterno amor, que foi o primeiro microscópio que eu montei a partir desta coleção que existia antigamente, que se chamava Os Cientistas, e a gente montava o microscópio. Então, continuo no meu laboratório fazendo as nossas pesquisas na área de morte celular, neurociência, neurodegeneração, com um projeto temático da FAPESP, e ao mesmo tempo, pensando na Agenda 2030, que eu entendo que nós temos que desenvolver cada vez mais projetos relacionados a esta agenda. Por isso, na nossa universidade, nós criamos o centro, agora acabamos de criar o Centro de Saúde Global. O conceito de saúde global, pela OMS, é um lugar em que nós podemos buscar soluções globais para termos a solução para os problemas de saúde global no nosso planeta. A saúde global buscando a saúde planetária. Usar toda a força da nossa academia, dos processos acadêmicos e da ciência, para promover a saúde. E, por isso, nós criamos o Centro de Saúde Global, acabamos de criar, que é um instituto que une universidades, governos e iniciativa privada, e que tem esta missão de atuar para juntar diferentes áreas, multidisciplinar, para que nós possamos atuar em prol da saúde global. Temos que pensar que essa pandemia que estamos vivendo é resultado de agressões no meio ambiente, é resultado das questões da falta de equidade social, devido à desigualdade social, e que nós precisamos superar. Nesta quinta-feira, nós vamos ter uma mesa dentro do Congresso da Unifesp, em que nós vamos abordar este tema também, todos estão convidados. E segundo, para continuar nesta linha, nós também estamos criando, acabamos de formatar um centro de estudos, sociedade, universidade e ciência, para fortalecer a conexão entre a universidade, a ciência e a sociedade, trazer informações, combater os movimentos anti-vacina, combater a anti-ciência e promover a cooperação internacional. Então, todos também podem acessar e será lançado. Gostaria muito de convidá-los, já estão todos convidados para o ato de lançamento, que vai ser no dia 8 de julho, que é o dia do pesquisador, um dos dias da ciência que nós temos na comemoração, e quero muito que este centro possa cumprir uma função social. Nós todos que fazemos parte, um grupo de pesquisadores, um grupo grande de diversas universidades, estaremos à disposição para combater os movimentos anti-ciência, mas principalmente para levar o conhecimento para a sociedade. Então, com isso, eu encerro aqui a nossa apresentação, acredito que dentro do tempo, e me coloco à disposição. Muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade.